Qual é o sentido da vida? As pessoas costumam muito fazer a pergunta mais ou menos dessa maneira: qual é o sentido da vida? E não se a vida tem sentido. A minha impressão é de quando se pergunta qual é o sentido da vida, já existem aí talvez algumas preconcepções, algumas expectativas de uma determinada resposta relacionada a algumas crenças específicas. Mas qual seria então a definição, primeiramente, aí da palavra sentido? Quais são os significados possíveis, os sentidos possíveis aí para a palavra sentido? Sentido é para onde as coisas vão. Essa é uma definição de sentido. Sentido se você sente ou não, se você está sentindo ou não. Não se trata disso definitivamente. E sentido enquanto finalidade. Ou seja, para quê? Qual é o propósito da vida? Primeiro ponto, a vida vai para algum lugar? Para onde ela vai? Uma das respostas é, o sentido da vida, segundo essa definição, é a morte, porque a vida tende à morte, a vida vai para a morte. E aí eu logo lembro de uma frase famosa aí de Kafka: o sentido da vida é que ela acaba. Mas também não se trata disso. Quando as pessoas estão se perguntando se a vida tem algum sentido ou qual é o sentido da vida, é engraçado, porque a pergunta qual é o sentido da vida pressupõe que tem um sentido. Então, assim, na verdade, a pergunta seria: a vida tem algum sentido? Eu acho que essa é uma pergunta mais fundamental do que qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E por que a vida teria algum sentido? Um propósito, uma finalidade universal para a vida pressupõe, de alguma maneira, alguém criando a vida. E aí aquela clássica pintura de Paul Gauguin, onde foi intitulada com a questão: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, de 1897. Em termos dos conhecimentos que nós já temos disponíveis, qual é o sentido da vida? A vida tem algum sentido? Se pararmos para pensar em termos do surgimento da vida, em termos do que hoje é mais sólido para falar de como a vida surge no planeta, não tem sentido. A vida não tem sentido nenhum, não tem finalidade nenhuma, não é essa a questão, porque não foi alguém que criou e não criou para isso ou para aquilo. Então, deste modo, a vida não tem sentido. E também não tem, assim, para onde vamos. Não há direção específica para onde a vida, como um todo, da maneira como a vida se originou em nosso planeta, não há uma direção específica para onde ela, de alguma forma, estaria se direcionando. Uma pergunta que deixa mais mistérios não é qual é o sentido da vida ou se a vida tem sentido, mas qual é o sentido da existência de toda e qualquer coisa. Qual é o sentido do ser? O ser tem algum sentido, alguma finalidade? Essa é uma pergunta muito maior, é uma pergunta que envolve aí cosmologia, que envolve uma questão que diz respeito ao que existe muito anterior da própria vida. Então, diz respeito ao mistério do ser, diz respeito por que existe algo ao invés de nada. Voltando para a questão da vida, em termos biológicos, qual é o propósito da vida? O propósito da vida, não existe um propósito fora da vida. Então não existiria um sentido, porque o sentido sempre de alguma maneira remete para fora daquilo para qual você está perguntando sobre o sentido. Porém, o sentido, o propósito da vida, em termos biológicos, é a própria vida. Os propósitos de um ser que está vivo, sendo ele um ser senciente, um ser que sofre, um ser que sente e percebe, um dos propósitos é qual? Fugir do sofrimento, fugir da dor e buscar o prazer. É o princípio do prazer, que muitos vão dizer que não é simplesmente um princípio, é um fato. Outro propósito, em termos mais estoicos, seria manter-se vivo, crescer, desenvolver-se e reproduzir. Mas as pessoas vão manter, até num sentido metafísico, algumas questões. Por que eu estou aqui? Por que estamos aqui? Por que eu nasci assim e o outro nasceu assado? Eu lembro aí, então, de uma leitura que eu tive em Contos Sponville sobre a questão do sentido. Era um livro que chamava Viver, o qual não tenho mais, eu perdi esse livro. E ele vai trabalhando todo, assim, o que é o sentido. E, assim, esse tipo de questão, por que eu e não o outro? Um vaso caiu na cabeça do sujeito. Porque logo na minha cabeça. E eu lembro de Contos Sponville até, de alguma forma, dizendo: isso não tem sentido. Não vai encontrar um sentido para isso. Você pode criar um sentido, mas você não vai encontrar. Você pode atribuir um sentido a isso, ter uma interpretação, criar um sentido, mas você não vai encontrar um sentido único, um sentido unívoco para isso. É engraçado, porque quando se pensa em termos de explicação, em termos de pensar quais foram as causas,
Você encontra explicações, mas as pessoas não se satisfazem com explicações. Elas querem algo que está num nível metafísico da possibilidade de alguém ter planejado aquilo. Envolve sempre a pressuposição de um criador. Aquela história, o sujeito sofreu um acidente, porque eu... porque você vinha vindo numa certa velocidade, o outro carro vinha exatamente naquele ponto e coincidiu de vocês se chocarem. Você estava passando, um determinado momento que você estava passando, naquele exato momento, estava havendo uma rajada de vento, havia o vaso estava sofrendo essa ação do vento e coincidiu também do vaso cair e você está passando naquele exato momento e o vaso cair na sua cabeça. Por isso que o vaso caiu na sua cabeça, por isso que você, de alguma forma, estava naquele acidente, se envolveu naquele acidente. Isso é uma explicação, e a explicação não satisfaz quando a pessoa está inconformada, quando a pessoa está revoltada. Então ela está buscando algo além da própria explicação. A impressão que eu tenho é que nessa hora a pessoa está pedindo para ser consolada, está pedindo por uma consolação, está pedindo por um remédio, está pedindo para que de alguma forma aquela dor que ela está sentindo seja remediada, ou uma garantia de que as coisas vão melhorar, de que ela sofreu esse infortúnio, mas as coisas vão melhorar, uma promessa, está pedindo por uma promessa também. Está pedindo, de certo modo, inconscientemente ou conscientemente, por um sentido transcendental. E algumas pessoas que estão mais voltadas para a metafísica, para a espiritualidade, vão até dizer, não, isso não basta, isso é só uma explicação das causas, e algumas causas até muito concretas e físicas, mas isso não basta, porque as pessoas precisam dar um sentido, elas precisam de alguma maneira conceber um sentido para a sua existência. Eu não acho isso, às vezes, muito diferente de dizer que as pessoas precisam acreditar em entidades sobrenaturais que estão planejando a existência delas. Se não há um sentido universal para a existência ou para a vida como um todo, a vida de todos os seres vivos ou que já viveram, se não há um sentido universal para isso, vai haver questões aí em relação a, então, qual é o sentido da vida de cada um. E aí o sentido da vida de cada um é uma construção, de certo modo, de cada um, segundo a sua própria história, segundo os seus desejos, segundo o que a própria pessoa está fazendo e realizando na sua vida. Eu li aquele livro, A Busca do Sentido, de Viktor Frankl, e ele foi um prisioneiro em campo de concentração, e ele diz que a grande motivação dele o tempo todo ali para se manter vivo era, de fato, conceber de que tudo aquilo tinha um sentido, tinha uma finalidade. Sim, os seres humanos trabalham concebendo o tempo, há uma concepção de tempo, passado, presente e futuro, e meios e fins, ajuste entre meios e fins, e da questão da finalidade. Então, é essa história de haver uma previsão de que estou fazendo isso, estou passando por isso agora, mas isso tem uma finalidade e isso de alguma forma vai servir para alguma coisa e lá na frente eu vou colher os frutos mesmo que agora eu esteja padecendo de alguma maneira, sofrendo. Algumas pessoas vão colocar isso num plano transcendental, de algo que está além da sua própria vida, então, tentando de alguma forma justificar todo e qualquer sofrimento que ocorra na sua vida, como servindo um parâmetro para um fortalecimento ou para uma elevação, uma evolução espiritual que vai se dar fora da própria vida. Eu acho que isso tem algumas implicações muito complicadas, algumas implicações que são perigosas de certo modo, e eu justifico isso num vídeo que eu intitulei de Se o Sofrimento é Útil, se existe o sofrimento útil. O link está aí na descrição. Viktor Frankl, esse é o livro A Busca de Sentido, não apela para nenhum sentido transcendental, para além da própria vida. Ele de alguma forma fala que é o sentido colocado dentro da própria vida, pelo que eu entendi. Então, estou passando por isso, mas isso vai passar, eu estou passando por isso, isso vai servir para eu me fortalecer mesmo em vida, isso vai servir para eu aprender uma série de coisas. Então, isso aqui, eu estou passando por isso, mas lá na frente eu estou mirando uma possibilidade melhor. Há quem coloque em outros termos também. O sentido da minha vida é o meu trabalho, é a minha família, é o motivo. Então, não é simplesmente a finalidade para o qual o sujeito está vivendo. Né? De certo modo também, mas está muito relacionado às suas próprias motivações. Quais são os motivos que o sujeito tem para se manter vivo? Muitos vão dizer que o amor dá muito sentido para a vida. E o que, de certo modo, em termos genéricos, nós podemos falar do amor. O amor, ele cria o valor. Sem amor ou sem desejo, acho que está mais próximo até da terminologia de desejo, muitos vão nomear como amor, mas sem desejo não há valor. Se tem desejo,
você dá valor. A gente dá muito valor àquilo que a gente muito deseja. A vida tem muito valor para quem está desejando viver a vida, para quem gosta da vida. É aquela velha história, não existe valor intrínseco. Você não gosta porque é bom porque você gosta. Então, quem está desejando, quem está amando, quem ama, dá mais valor e tem mais sentido para viver, tem mais motivo para viver. Obviamente, eu não estou falando somente do amor erótico, do amor de casais. Estou falando do amor a pessoas, do amor a atividades, tarefas, o amor ao trabalho, o amor a algumas coisas e alguns seres, não necessariamente pessoas também. Aquela história, o sujeito ama o que faz, logo tem sentido, vê sentido na vida. Então, em termos bem mais extensos e abrangentes, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, se pensarmos isso numa extensão, inclusive cósmica, a qual ultrapassa a própria vida, a própria origem da vida, eu acho que nunca vamos responder a isso completamente. O fato da existência não ter sentido, por exemplo, qual é o sentido de tudo, da existência? Nenhum. O fato de não ter sentido em termos da existência como um todo, não a existência de cada um, não quer dizer que não tenha valor. O valor, então, vai emergir enquanto uma construção individual de cada um. Não que essa construção também seja ativa, do sujeito ativamente produzir essa construção, mas ele também sofre. Ele sofre a ação do ambiente, ele sofre a ação do mundo, e isso, de alguma forma, também constitui aí o seu espaço de desejo, o seu espaço de apetência, o seu espaço de ter disposição e desejo pela vida e desejo pelo que existe. Bom, meus amigos, é basicamente isso acerca do sentido da vida, do sentido de tudo. Eu espero ter ajudado a instigar algumas questões, estimulado alguma reflexão da parte de vocês. Até mais!